Olá, amigos, amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia, e aqui estamos eu e Norminha para a realização desse encontro com Jesus em nossos lares. E para bem iniciarmos, convidamos todos para a nossa prece inicial. Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, prezados companheiros, a direção espiritual de nosso encontro, aqui estamos para a realização de mais um Evangelho no Lar. Agradecendo a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades de aprendizado e serviço no bem, e pedindo à espiritualidade amiga que nos fortaleça na prática do bem, da caridade, nos bons propósitos, nos dê as boas intuições, a fim de que clareemos nossa compreensão dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, as bênçãos de paz para todos os lares, para todas as famílias, que nós possamos, Senhor, prosseguir em nossa jornada evolutiva, alimentados pela fé, pela esperança e pela certeza de que nenhum de nós está sozinho. E assim, Senhor, agradecidos, iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Amigos, para darmos continuidade ao estudo do capítulo 15, que é Fora da Caridade, Nossa Salvação, nós vamos ver hoje o mandamento maior. Qual será esse mandamento maior? No item 4 e no item 5. Mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Vamos fazer uma pausa aqui, porque nós sabemos que fariseus e saduceus não estavam satisfeitos com as ações do Cristo. Isso os incomodava, porque à medida que o Evangelho de Jesus ia sendo divulgado, as pessoas começavam a pensar, a refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas crenças, né? Numa época em que ainda havia a adoração a vários deuses. E fariseus, né? Entre eles um doutor da lei, foi fazer uma pergunta para o mestre para o tentar, isto é, para fazê-lo cair em contradição, para fazê-lo dizer algo que mancharia ou anularia todas as verdades que ele vinha divulgando. Então, a pergunta do doutor da lei, o que era o doutor da lei? É aquele que tinha profundo conhecimento da lei de Moisés. E ele pergunta a Jesus: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Então, qual que é o grande mandamento da lei mosaica? Moisés recebeu lá, né?
nos 10 mandamentos. Qual o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então, esse é o maior e primeiro mandamento. Amar a Deus. Então, qual que era o objetivo desse mandamento que Deus enviou para Moisés? Que as pessoas crescem em um só Deus, que havia um só Deus. Porque, como eu disse há pouco, era costume na época a adoração de vários deuses, materializados em estátuas, ora em forma humana, ora em forma de animal, ora em ambas as formas. Não é? Havia o chamado culto ao bezerro de ouro. Né? Então, Deus, né, através de Moisés, enviou os 10 mandamentos a fim de que houvesse justiça entre as várias tribos de Israel que ainda cometiam atos, vamos dizer, equivocados, porque tinham crenças equivocadas sobre a fé, sobre o Deus de todos. Né? E, em seguida, Jesus disse que havia um segundo mandamento que era semelhante ao primeiro. Qual é? De amar o próximo como a si mesmo. E ainda afirmou que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. O que quer dizer? Que toda a lei mosaica que vigorava naquela época e que todos os profetas estavam contidos nesses 2 mandamentos. Então, não havia necessidade de seguir outras práticas exteriores, outros cultos. E agora vamos ver a explicação de Kardec, no item 5. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Esse princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco, engano, confusão sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Simples assim. E, ao mesmo tempo, tão complexo, não é? Então, qual é o caminho da salvação? Caridade e humildade. Caridade, fazer o bem a todos indistintamente. Humildade é aquela virtude que precisamos alcançar e que nos lembra: o maior de todos nós é Deus. Depois de Jesus, nós não somos os maiores. Então, a humildade faz com que nós nos coloquemos em nosso próprio lugar, naquele que nós conquistamos e naquele que nós escolhemos através do livre-arbítrio. Egoísmo e orgulho são o caminho da perdição. Tá? Porque aquela criatura que conduz a sua vida pensando apenas em satisfazer as suas vontades, os seus vícios,
E naquela que se acha, naquela criatura que se considera superior às outras. Aí está o caminho da perdição, por quê? Porque tudo isso é contrário à prática da caridade, né? E o princípio da salvação, ele é formulado nos termos de amar a Deus de toda a tua alma, de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Muito bem. Então vamos inverter o processo? Eu me amo. Eu gosto de mim. Eu me perdoo por aquilo que eu tenho errado. Eu busco a minha melhoria. Eu me preocupo mais comigo em corrigir as minhas falhas do que com os defeitos do outro. Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, se eu não estou satisfeito comigo mesmo, com quem eu sou, com a vida que eu levo, como é que eu vou amar o próximo? Tem como. Porque muitas pessoas se enganam achando que amar o próximo é fazer o bem total para eles. Sim, mas e para você mesmo? Você está se amando, você está se perdoando, você está cuidando do seu corpo, você está cuidando de suas emoções, você está procurando ser um homem melhor, alguém mais justo, e assim fica mais distante o amar a Deus. Não é o amor posse, não é amor de troca, é amar por amar. E cada um de nós tem diariamente esses desafios como forma de nos estimular ao nosso progresso moral, intelectual e espiritual. É uma batalha incessante para que nós possamos erradicar de nós as imperfeições que nos infelicitam. E se eu não consigo amar o próximo, como eu vou amar a Deus? Se eu prejudico o próximo, estou prejudicando a mim e prejudicando a Deus. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem, Deus nos ama, Deus não nos abandona. Nós prejudicamos Deus quando nós falhamos ao não observarmos a fraternidade, a solidariedade. Por quê? Porque nós nos esquecemos que Deus nos criou a todos simples e ignorantes no começo, dando a todos nós as mesmas oportunidades, que dependem unicamente das nossas escolhas. Daí a importância de nós sabermos usar o livre-arbítrio de que dispomos. É um dom que Deus nos concedeu para alavancar o nosso progresso. Mas muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Nós escolhemos o caminho da porta larga, que é o da porta da perdição. E daí nos afastamos da caridade, que é a nossa salvação, salvação espiritual. Porque praticando a caridade para com todos, sem distinção de raça, de cor, de posição socioeconômico-cultural, nós estaremos construindo a nossa família universal. Então, enquanto perdurarem as diferenças, os conflitos, os desentendimentos, sejam eles de que natureza forem, nós estaremos afastados disso, da nossa destinação final, que é chegarmos à perfeição
e juntos formarmos a grande família universal. Precisamos pensar nisso com muito carinho e realmente, do fundo dos nossos corações, buscarmos ser melhores. É tarefa que pede esforço constante, que pede autoconhecimento, você se conhecer, e que pede o sacrifício. Sacrifício do orgulho, da vaidade, da arrogância, da preguiça, da maledicência, do egoísmo, do orgulho, do ciúme, da inveja. Porque todas essas imperfeições, meus caros, nos prejudicam, nos infelicitam, nos tornam prisioneiros de nós mesmos e nos impedem de conquistarmos muitas coisas materiais, morais e espirituais. Então, em primeiro lugar, reconheçamos as nossas necessidades através do processo do autoconhecimento. Busquemos na doutrina espírita o esclarecimento, o consolo de que necessitamos. E se ainda precisarmos de um auxílio profissional, busquemo-lo sem orgulho, certos de que, como doentes, precisamos nos cuidar, nos tratar, para que nós sigamos adiante em nossa jornada evolutiva. Para que não partamos aqui da Terra, quando chegar a hora, numa condição ainda desfavorável, numa condição de desequilíbrio, porque o que nós somos aqui, nós levamos para o lado de lá. E do lado de lá, o tratamento é um pouco diferente, às vezes mais difícil, não é? Porque estamos, às vezes, afastados dos nossos entes queridos, né? Estamos ainda presos às coisas da terra que aqui deixamos, né? Então, há desafios muito significativos do lado de lá. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades de aqui estarmos para construir, alcançar essa nossa salvação espiritual através da prática da caridade. Caridade material ou caridade espiritual. Ambas são importantes. Nós precisamos lembrar que aqueles de nós que sinceramente trabalham na prática da caridade, sem esperar recompensa de qualquer forma, reconhecimento, gratificação, nós estamos trabalhando por nós mesmos. Porque nós é que somos os grandes necessitados. E Deus nos dá diariamente, em nossa vida cotidiana, do dia a dia, as oportunidades de nós fazermos a caridade. Começando por um sorriso, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quando cruzarmos com alguém, auxiliando aquele que nos pede um pedaço de pão, ou um prato de comida, orando por aquele que sofre, visitando um doente no hospital, e assim por diante. As oportunidades são muitas. Nós temos várias possibilidades para escolhermos onde trabalhar, como trabalhar no bem. Depende unicamente da nossa vontade. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para a nossa querida Norminha. Olá, queridos irmãos. Vamos então dar prosseguimento
abordando uma linda lição do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduim Filho, pelo espírito André Luiz. A lição é a de número 191, intitulada Não Descreia. Diz André: muitas vezes a caridade só precisa de um segundo e resume-se em uma única palavra: calma, entenda, silencie, espere, perdoe, esqueça, paciência, coragem, prossiga, ânimo, ore, confie, trabalhe, pacifique, tolere, sorria, ame, persista, acredite, recomece. Vamos fazer uma reflexão sobre essas palavras que André exemplificou? Bom, quando ele pede para que tenhamos calma e depois fala entenda. Precisamos entender que estamos num plano de provas e expiações, onde cada um está num degrau evolutivo. Isso vai nos auxiliar, não é? a esse exercício de caridade. Silencie. Nós temos o exemplo, né, que Chico Xavier deu. Quando o outro estiver exaltado, a nossa caridade é ficar caladinho. Bote água na boca que impede de você falar, porque não adianta falar enquanto os ânimos estão exaltados. Espere. No tempo de Deus, nós precisamos confiar. É que as coisas vão acontecer e virão as soluções. Perdoe. Nós aprendemos bem cedo a oração do Pai Nosso. Repetimos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E colocamos em prática. É isso. Quando aprendermos a colocar em prática o perdão, estaremos praticando a caridade para com aqueles que nos magoaram, ao tempo que estaremos apacentando o nosso coração, não trazendo para nós até enfermidades, por remoermos perdão. Esqueça. Chico Xavier dizia que só perdoamos de verdade quando esquecemos aquilo que fizeram conosco. É difícil? É. Para isso precisamos exercitar paciência. A gente precisa, né, oferecer o ombro amigo para aquele que estiver necessitado de um desabafo e ouvi-lo sem julgamento, né? Dar a ele condição do desabafo, né? Coragem e prossiga. Precisamos ter perseverança diante das aflições da vida, lembrando que o Mestre nos falou: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quer dizer, não estamos sozinhos, Ele está conosco, e no momento das maiores aflições, como nos diz a oração de pegadas na areia, Ele nos carrega no colo. Então, ânimo, né? Tende bom ânimo. Ore. Por que orar? Porque a prece reside na força do pensamento para se conectar com o plano espiritual, atraindo a ajuda de bons espíritos e elevando
a nossa própria vibração. Confie, não é? Confiemos sempre no nosso Pai maior. Trabalhe. A lei do trabalho é uma lei natural, é necessária, né? É fundamental para o progresso material e espiritual do ser. Pacifique. Então, se estivermos ouvindo alguém, assim, em total, eh, em comentário, que esteja, com maledicência, queixando-se, apontando defeitos de um outro, tenhamos aquela palavra contrária, de lembrar de algo bom que aquele outro já fez, não é? Para que possamos pacificar aquela exaltação de maledicência, lembrando que não somos perfeitos. O outro pode ter se equivocado naquele ponto, mas tem outros pontos favoráveis que exemplificou. E assim a gente trabalha a tolerância, não é? Lembrando que o Chico Xavier teve um momento que ele já estava bem, assim, idosinho, não conseguia atender todos pessoalmente, e aí ele pedia que a sua equipe pegasse o nome da pessoa, ali ele vibrava, e com a sua capacidade mediúnica, ele dava as orientações que cada um precisava. E uma senhora, quando chegou, ficou tão exaltada, porque ele não estava podendo, e ela julgou, dizendo que ele estava exaltando o orgulho, que ela veio de tão longe, chegou ali, ele estava se fazendo de difícil, né? Esse tipo de julgamento, né, por ele não poder estar atendendo. E ele pediu que ela entrasse, mas ela entrou e desperdiçou a oportunidade, porque quando ela entrou, ela continuou esbravejando, e ele dizendo que posso ajudá-la, minha irmã, e ela continuou esbravejando. E aí o Chico simplesmente calou-se, ficou quietinho, esperou que ela desabafasse e ela saiu, esbravejando. E aqueles que o assistiam perguntaram: Chico, como você conseguiu isso, né, essa tolerância? Aí ele falou: eu desviei meu pensamento para Jesus. Assim eu não entrei na vibração, né, de desequilíbrio da nossa irmã. Lembremos disso, não é? Quando André fala, sorria. Sorrir é uma expressão de paz interior. Enfim, é de fé, enfim, é uma expressão de fé, de otimismo, que ilumina o ambiente e nos conecta com as pessoas em fraternidade. Ame. O amor é lei fundamental de Deus, é a essência da vida, um sentimento divino que conecta todos os seres entre si e Deus. Então, a gente vê quanto o povo brasileiro exemplificou o amor, não é? Nos momentos de aflição que passaram os nossos irmãos do Sul, quando ocorreram as enchentes por lá. Foi uma mobilização de amor ao próximo, na ajuda que chegou de todos os lados para os nossos irmãos em aflição. Persista, né? Acredite e recomece sempre. Sempre que estivermos assim, insatisfeito com alguma situação, recomecemos. Confiemos em Deus, que nos dá a cada dia um novo amanhecer para o sol brilhar em nosso íntimo, para que façamos a caridade espontaneamente, que nos levará ao progresso eterno, não é?
E André vai concluir assim: a palavra oportuna, dirigida com amor e no momento certo, tem efeitos surpreendentes no campo do bem. Então, vamos lembrar, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde Jesus, que estava no deserto por 40 dias e 40 noites, com fome, não é? E aí, Satanás vem perturbá-lo e diz, né? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí, Jesus respondeu para ele: não vive o homem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que a humanidade, não é, não se sustenta apenas das necessidades materiais, como comida, mas também de coisas espirituais e emocionais, como a palavra de Deus e outros cuidados, não é? E André conclui: faça, pois, o que puder em favor do próximo, e não descreia do muito que o pouco pode realizar, recordando que a dor de cabeça passa com um simples comprimido. Então é isso, um simples sorriso, às vezes refaz a alma do irmão que passa por nós amargurado. E é o pouco que podemos realizar que faz com que, às vezes, refaça, né, o ânimo daquele ser. Pensemos nisso para que possamos praticar no nosso dia a dia. Muita paz, queridos irmãos. Agora, vamos passar ao momento da magnetização da água. Lembrando, meus irmãos, que essa fluidificação ou magnetização pode ser feita por nós encarnados, sobrepondo as mãos sobre o recipiente de vidro transparente, né, e branco, ou pelos espíritos através de uma prece. Lembrando ainda que essa água, depois de fluidificada, ela não deve ser deixada próxima de aparelhos eletromagnéticos, como TV, micro-ondas, celular, rádio, porque eles desmagnetizarão essa água e que ela deve ser ingerida em doses diárias, não é? 3 vezes ao dia, pequenas doses. E assim deve ser feita por se tratar de um remédio, não é? E como um remédio, se for necessário para uma pessoa da nossa casa que esteja enfermo, a água para ela deve ser fluidificada separadamente da água que os outros tomarão, que o remédio seria específico para ela. Certo, meus irmãos? Vamos então à nossa prece de magnetização? Graças a Deus. Obrigada, mestre querido, por essa oportunidade de estarmos aqui para a magnetização da nossa água. Permita, querido mestre, que os seus mensageiros de luz aqui presentes possam trazer dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos, medicamentosos necessários à transformação desta água num remédio que suavizará e ajudará aos irmãos física, espiritual e emocionalmente. Humildemente nós vos suplicamos que assim seja, graças a Deus.
E agora, meus irmãos, vamos para o término do nosso Evangelho no Lar de hoje, elevando os nossos pensamentos para a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, gratidão imensa por todos esses ensinamentos aqui estudados e refletidos, Senhor, que possamos levá-los para a prática no nosso dia a dia. Gratidão a Ti, Mestre, a esses guias e mentores amigos que nos assistem, mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muitas bênçãos para cada um de nós, para os nossos familiares, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Que as suas bênçãos possam ser estendidas a qualquer irmão que esteja em aflição no mundo, seja qualquer tipo de aflição, material, psicológica, emocional, moral, espiritual. Conforte, Pai, a cada um desses seus filhos nesse mundo de provas e expiações. Sede conosco sempre. E assim, com imensa gratidão, vos suplicamos, Pai amoroso, nós dos dois lados da vida, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro na semana que vem, se Deus quiser.